Bom, conhecido aí os botões, né? Como que a gente acessa botões, expande, né, as guias. Agora a gente vai aprender alguns comandos iniciais de desenho, aqui da aba do Draw. Bom, conhecendo então ali a primeira ferramenta, a gente tem a opção Line, né? Também é o comando L no AutoCAD. Se você digitar L, vai aparecer aqui Line. Então, selecionando lá ou digitando o botão Line. Bom, repare que aqui na barra de status, né, e também ali no nosso cursor, está aparecendo assim, especifique o primeiro ponto. E você pode digitar esse ponto, selecionar esse ponto ou clicar em qualquer local. Vamos iniciar então clicando. Né? Quando a gente clica no primeiro ponto, a gente tem o início de uma linha. E aí o Line está pedindo assim, ó, especifique o segundo ponto, o próximo ponto, né? Então a gente pode clicar em outro lugar. Especifique o próximo ponto ou, né, pare aí o desenho. Então a gente pode ir clicando aleatoriamente. Se a gente apertar o botãozinho Close, é o C, né, aquela opçãozinha C, tá vendo que sempre fica ali uma cor em azul? Essa cor em azul indica qual tecla você utiliza, né, para poder utilizar aquele comando. Então tem o comando Close e o comando Undo. Comando Close é para fechar, né? Então repare que eu estava aqui e o meu ponto inicial estava lá atrás. Quando apertei a opção de fechar, o próprio AutoCAD já ligou uma reta ali para poder fechar essa região. Voltando aqui no Line. Se agora a gente apertar a opção Undo, né, que é o U, a gente vai voltar. Então, se você acabou selecionando errado ou clicando errado, você pode apertar o U ali para voltar. Também funciona você apertar o Ctrl Z, né? A gente está acostumado aí a dar Ctrl Z. Ctrl Z é o atalho para essa opção aí de retornar, né? Para a gente poder refazer a ação. Bom, vocês devem estar reparando que enquanto eu estou clicando, está aparecendo ali algumas linhas em verde tracejados. O que são essas linhas em verde? São linhas guias, né? Linhas auxiliares aí que nos ajudam. Quando a gente está fazendo o desenho, essas linhas guias, elas nos ajudam a orientar para saber, por exemplo, né, se a gente está selecionando uma reta na vertical, com uma certa inclinação que você pode configurar, né, no caso que 60, 30, uma reta horizontal, né? Então, essas linhas nos ajudam a seguir, né, de uma maneira mais fácil. A gente também pode escolher, logo mais a gente vai ver isso, né? Escolher qual que é a inclinação da reta, né, para deixar bem ali certinho mesmo o nosso desenho. Bom, na hora que a gente termina, a gente pode apertar Enter. Você também pode configurar, né, para o botão direito do mouse, né, para poder liberar ali o comando, ou apertar Enter. Bom, essa opção Line. Repare que agora se eu for selecionar, né, quando eu seleciono ali, eu tenho linhas separadinhas, porque o comando Line vai fazendo segmentos de reta, né, linhas aí separadas. Então, ó, quando a gente passa o cursor em cima, já dá para ver que fica mais escurinho, né? Então, quando fica mais escurinho, é para ver que o elemento, né, que a gente está selecionando é um elemento segmentado. Como que a gente faz para selecionar objetos? Bom, para selecionar objetos, a gente tem algumas possibilidades, né? Uma delas é fazer a seleção em azulzinho. O que acontece quando a gente abre essa seleção em azul, né? A gente clica e arrasta, né? Clica uma vez e arrasta. Quando essa caixa está em azul, isso quer dizer para a gente que o AutoCAD ele só vai selecionar objetos que estejam inteiramente dentro dessa caixa. Então, se eu clicar aqui, não vai selecionar nada, porque não tem nada inteiramente dentro dessa caixa. Conforme eu estendo, repare que agora, né, eu já tenho um segmento de reta que está inteiramente dentro da caixa, então eu consigo selecionar ele. Da mesma maneira aqui.
né, tem 3 segmentos que estão dentro da caixa. Então, eu consigo selecionar esses 3. A outra forma de selecionar é com a opção verde, quando a gente faz o movimento oposto, né? Repare que cada quadrante que a gente vai tem uma opção diferente, né? Então, quando a gente seleciona da esquerda para a direita, é a opção azul. Quando a gente seleciona da direita para a esquerda, é a opção verde. Qual que é a diferença do verde? Tudo aquilo que a área verde tocar vai ser selecionado. Então, repare, ó, que nessa seleção aqui, o verde já vai escolher, vai selecionar esses 3 segmentos de reta. É diferente, então, da seleção em azul, que não selecionaria nada. Então, aqui a gente tem 3 segmentos de reta. Para eu cancelar um comando, eu posso dar ESC, né, para cancelar esse comando. Bom, além disso, a gente tem a seleção por segmentos, né? Então, por regiões, por linhas, né? Por caminhos, que é quando a gente clica e segura, né? Clica, segura e sai arrastando. Então, aqui, ó, da mesma maneira, quando eu estou clicando e seguindo, né? A minha área não vai ser retangular, ela vai ter o formato aí que eu estou desenhando. E vai funcionar da mesma maneira. Se eu selecionar para a esquerda, então tudo aquilo que tocar, eu quero essa aqui em cima, tá pegando ali embaixo, né, a região aqui, né? Então eu desenho ali uma área. Além disso, para selecionar um objeto, a gente também pode clicar no objeto, né, para selecionar múltiplos, né, objetos, a gente pode clicar, segurar o botão Shift, perdão, o botão ir selecionando, né, os nossos objetos. E se eu quiser desselecionar, eu seguro o botão Shift e clico ali naquilo que eu quero desselecionar, né? Então, repare que se eu clicar, eu estou selecionando. Agora, para desselecionar, né, para tirar ali da minha seleção, eu seguro o botão Shift e na hora que aparece no objeto selecionado, apareceu um menos, né? Então, a gente consegue ali desselecionar aquele objeto. Bom, quando a gente vai desenhar também, né, lembra que tem aquelas linhas, guias que eu comentei com vocês, né, que são as linhas aí para nos auxiliar nas direções? A gente pode já deixar uma linha especial ativada, que é a linha do orto. É o comando orto, que está aqui embaixo, né? É também ativado pela tecla F8. Quando ele está ativado, ele nos auxilia a desenhar sempre linhas, segmentos, né, paralelos aos eixos cartesianos. Então, se eu tiver que fazer uma série de segmentos paralelos, ativar o orto é bem útil, porque mesmo que eu estou movendo o meu cursor na diagonal, ele só vai selecionar caminhos paralelos, né, aos eixos cartesianos. Então, aqui, né, eu sempre vou fazer segmentos paralelos aí aos eixos cartesianos. Então, sempre faço ali segmentos paralelos a esse eixo. Para ligar ou desativar, a gente aperta o botão F8 ou vem aqui e seleciona essa opção. Bom, está muito poluído, né? Como que eu faço para apagar? Eu posso selecionar aquilo que eu queira apagar e apertar Delete, ou então usar o comando Erase, né? E sair apagando aí as coisas. Né? E depois que eu selecionei tudo que eu quero apagar, aperto Enter. Né? O atalho é a tecla E, do comando aí de apagar. Podem ter observado que eu consigo dar zoom, como eu comentei, né? Movendo ali o cursor do mouse. Zoom menos e zoom mais, né? Para poder visualizar melhor o objeto. Agora vamos supor que eu dei zoom errado e meu objeto está lá do outro lado, né? Como que eu faço para mover a minha tela? A gente pode vir aqui na mãozinha, clicar e segurar, que é o comando Pen, de panorâmica. Então a gente tem aqui também, se digitar o Pen, para poder mover.
E uma terceira forma é você clicar no scroll do mouse, né? Ao invés de girar, você clica e arrasta que você começa a mover a sua tela para poder reposicionar ali algum objeto, né? Então, geralmente a gente usa, né, a rotação ali do zoom, né? Então, zoom menos e zoom mais, né, fazendo a rotação do scroll, também depois apertando para poder mover. Existem outras maneiras também da gente dar zoom no objeto, né, que é com a função zoom, né? Então, o comando zoom que a gente tem aí. Quando a gente aperta Z, a gente abre a opção zoom. E o que que acontece? Se vocês repararem aqui embaixo, né, na barra de status, agora abriu várias opções. Tem All Center, Dynamic, né, Extends. Então você pode escolher diferentes formas de se dar zoom, né? As formas que a gente vai ver hoje na aula são o Zoom Extends, que é quando a gente clica no botão E, né? Agora a gente seleciona ali a opção E. O que que vai acontecer? Esse comando, né? Ele vai centrar para a gente todo o nosso desenho, né? Então ele vai analisar o nosso desenho e vai reposicionar, né, esse desenho nessa linha, nesse caso aqui, que a gente tem, na largura da nossa tela, né? Então, quando eu clico Z, E, eu reposiciono, né, de forma que todo o meu desenho, tudo aquilo que está desenhado fica, aparece, né, na nossa tela, tudo aquilo que foi desenhado. Eu vou desabilitar aqui a função do grid, né, para ficar mais fácil a gente ver. Então, tudo aquilo que foi desenhado aparece aqui. Outra forma de dar zoom é Window, né? Quando a gente aperta W, que é para dar zoom numa janela. Então a gente especifica a janela que a gente quer dar zoom. Vamos supor que eu quero só esse primeiro pedaço. Então a gente dá o zoom ali naquela janela. Também a gente pode dar zoom no objeto, que é muito útil. Então a gente seleciona o objeto para dar zoom. Geralmente ali quando a gente já tem uma peça, né, algum elemento já desenhado, algum grupo, a gente seleciona o objeto para dar zoom naquele objeto.